Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje falaremos a respeito da cunha de Ayude. Seria um objeto que foi encontrado junto com ossos ou de mastodonte ou de rinoceronte lanudo e que foi identificado, portanto, como o pé de um disco voador ou de um módulo de aterrissagem que pousou aqui na Terra na pré-história. Então, a reprodução aqui fica por conta de uma postagem que eu achei no Pinterest. Aqui nós temos a imagem da dita cunha. É dito que avistamentos de OVNIs e a possibilidade de alienígenas datam de 1440 a.C., mas se tem um mistério que supera todos, tem a ver com a cunha de alumínio de Ayud. Esse objeto em formato de cunha foi encontrado em 1974, quando dois ossos de mastodonte foram escavados nas margens do rio Muris, em Ayud. Aqui ele já escreveu errado, né? Ayud, România. O mastodonte é um animal grande com presas como um elefante que viveu ao menos 11 mil anos atrás. É estranho encontrar uma cunha de alumínio que seja de 11 mil anos atrás, porque o alumínio só foi descoberto em 1808. É claro que aliens visitaram a Terra muito antes do que nós imaginamos. E esse aqui é o objeto que dá origem a tudo isso. Isso aqui seria, portanto, o pé do módulo de aterrissagem de um disco voador, de uma nave espacial, de qualquer coisa que você queira imaginar. O objeto ganhou atenção na década de 90, mas já tinha sido encontrado em 1973. A história da descoberta foi relatada no artigo de jornal de 1995 que você encontra aqui. Aqui nós temos mais imagens da dita cunha, e aqui nós temos uma arte de como seria esse evento. Então está aqui o rinoceronte, e aqui o disco voador, isso aqui seria a cunha propriamente dita. E aqui nós temos então o artigo a respeito da descoberta. A primeira inconsistência com o post no Pinterest, a segunda na verdade, né? Porque a primeira é o nome da cidade. Ok, eu confesso que eu cometi o erro desse nome da cidade algumas vezes durante a escrita do roteiro, mas eu corrigi. E a segunda incongruência, então, é o ano, é 1973 e não 74. Mas, ok, o artigo cita um livro de 1983 chamado Enigma in Galaxy, que eu não achei disponível para download, mas eu achei para compra. Para comprar, que custa US$ 19, se eu não me engano, 8 ROM. 8 ROM a gente teria que fazer uma conversão para R$ 10, então nesse lugar tá até barato, mas até chegar no Brasil esse negócio não vai dar muito certo, então realmente a gente não tem acesso direto ao livro. Mas ele cita o livro, ele parafraseia os trechos do livro, então tá tudo bem, o livro não é necessário. Ele menciona que as escavações estavam sendo realizadas numa mina de areia, Sandy Quarry, do inglês, nas proximidades de Aiud, na Romênia. Em dado momento, a uma profundidade de 10 metros, três objetos foram encontrados juntos. Um especialista foi chamado, identificou que um dos objetos era um fóssil. Então tá aqui em romeno. Por incrível que pareça, romeno é muito parecido com português, então eu sei, talvez tenha algum linguista querendo me matar agora, eu entendo perfeitamente, mas dá para você ler em romeno e você consegue entender mais ou menos o que está escrito. Muitas vezes aqui, claro, usei um OCR para traduzir para inglês, mas muitas vezes aqui lendo eu já tinha noção do que estava escrito e nem precisava, a princípio, traduzir. Descobriu-se que dois objetos eram fósseis de um mastodonte, um parente extinto dos elefantes, e que o terceiro objeto era surpreendentemente um pedaço de metal processado. A análise do objeto mostrou que era uma liga de alumínio com outros metais na composição. Aqui, nesse site, nós temos um pequeno problema na listagem dos materiais que compõem esse objeto, dos elementos. Então ele cita aqui silício, zinco, chumbo, estanho, zircônio, cádmio, cobalto, bismuto, prata e 89% de alumínio. Quando você soma tudo isso, falta uma porcentagem, mas é porque essa fonte simplesmente esquece do cobre. Aqui eu já coloquei a versão com cobre, então 89% de alumínio, 6,2 de cobre, 2,84 de silício, 1,81 de zinco, 0,41 de chumbo, 0,33 de estanho, 0,2 de zircônio, 0,11 de cádmio, e aqui a gente já tem metais que são vestigiais, que é níquel, cobalto, prata e galho. E tinha uma camada de óxido de alumínio no topo. Para quem está achando que eu inventei o cobre, mas está aqui, cupro 6,2. Não é à toa que o símbolo do cobre é o Cu, Cu. É o símbolo do cobre na tabela periódica, vem justamente do latim, que é de onde o romeno, por sua vez, deriva. Então, cupro 6,2, silício 2,84, zinco 1,81, plumb, também aí temos o Pb, que é o símbolo do chumbo, 0,41 e assim por diante. Aqui você pode ler todo o artigo original. O problema com o achado é que o alumínio só foi descoberto em um laboratório em 1825, e a produção só se tornou viável com a descoberta da corrente elétrica, porque ela é feita por eletrólise. Outros componentes são igualmente contraditórios. Cádmio só foi descoberto em 1917
níquel em 1751, bismuto em 1753 e cobalto em 1735. Nem todos os elementos aqui são citados nessa versão, mas também eles são elementos vestigiais, então isso nem é uma surpresa. Se você pegar sal, por exemplo, você vai encontrar esses elementos também em quantidades vestigiais, então aí não é o problema. O problema maior mesmo é o alumínio, que se esse é um artefato de 10 mil anos, não deveria estar presente de jeito nenhum. Mas tem outros problemas com o fato de isso ser um artefato de 10 mil anos, como a forma dos cortes perfeitos que aparecem nesse artefato, conforme eu mostrei aqui no começo. Esse buraco, esse outro buraco, enfim. Tá muito perfeito para de fato ser um artefato de 10 mil anos. Vamos continuar então aqui a partir da história. Descobriu-se por meio de contatos telefônicos que essa cunha estava no Museu de História de Cluj-Napoca, que os repórteres eram bem-vindos para fazer uma análise nessa cunha. O objeto foi analisado e medido. A gente chegou então aqui nas dimensões desse objeto. Ele tem 20 centímetros daqui até aqui, 12 daqui até aqui. Esse furo tem 4,7 de diâmetro, 3,5 de profundidade. Esse aqui tem 1,8 de diâmetro e esse trechinho aqui tem 6,8 de altura, desse jeito aqui. E faltou uma informação também que é essa medida do braço. Essa medida do braço, conforme eu deixei aqui, mas acabei esquecendo de colocar no PowerPoint, o braço, essa distância do meu cursor até o meu cursor agora, possui também 3,5 centímetros. Dá para ver também com base aqui na profundidade e assim por diante. Outro cientista sugeriu que os ossos poderiam ser de um rinoceronte lanudo do Pleistoceno. Dependente da natureza dos fósseis, o objeto veio de uma camada geológica da época em que os seres humanos não conheciam o alumínio. O objeto em questão não seria compatível com nenhuma liga moderna de alumínio, certamente artificial, segundo o texto. A camada de oxidação indicaria uma idade de 300 a 400 anos ou milhares de anos, a depender do especialista consultado. Ele chega numa conclusão um tanto ingênua. Tem entre 300 e 80 mil anos. 300, 80 mil é um intervalo meio grande quando você considera a idade de um objeto. 300 mil anos, 300 anos, a gente está na Revolução Francesa, 80 mil anos, o ser humano ainda não andava sobre a Terra, tal qual a gente conhece. E ele é certamente artificial porque ele contém detalhes que não se formariam de maneira natural, o que é verdade. De fato, os detalhes dele permitem eliminar uma formação natural. É feita a hipótese de que o objeto é o pé de um módulo espacial que pousou na Terra na época do Pleistoceno, então foi atacado por um rinoceronte lanudo que deu umas chifradas no disco voador e o objeto caiu. Basicamente essa é a ideia. Tem uma explicação, porém, muito mais mundana. Supor que o objeto é o pé do módulo de pouso de um disco voador extraterrestre certamente é bem empolgante. Mas tem objetos terrenos que trazem uma grande semelhança, e você já viu qual? O dente de uma escavadeira. Tem uma infinidade de formatos de dentes de escavadeira e muitos têm furos semelhantes aos apresentados pela cunha de Ayud. Conforme você vê aqui nas imagens, dente de escavadeira é uma coisa que tem uma variabilidade muito grande e muitos têm furo no meio, muitos têm esses ladinhos aqui igual a cunha possui. E nesse site aqui você encontra vários outros que você pode comparar. Esse site é bem engraçado, você vai entender agora, porque por alguma razão colocaram uma modelo do lado de um pé de escavadeira, ok? E aqui então nós temos as imagens dos pés de escavadeira, isso sim é o que interessa pra gente. Você vai ver que nós temos então uma variabilidade muito grande realmente. Os pés adquirem muitos formatos possíveis e essa cunha tem um formato bastante compatível com um pé de escavadeira. Tem furos, tem todos esses detalhes que a gente espera de um pé de escavadeira. Claro que essa explicação não é finalizada. Então a primeira pergunta que a gente faz é: produzem dente de escavadeira em alumínio? A resposta é sim. Se você precisar por dente de escavadeira em alumínio, você vai encontrar vários resultados. Alguns com a própria cunha, ignore esses resultados, mas tem vários resultados que mostram realmente esse tipo de dente de escavadeira feito aqui em alumínio, conforme o Google revela pra gente. Isso não é uma invenção moderna. Conforme esse site aqui, que é justamente a respeito da cunha de Ayud revela, nós temos aqui também um artigo lá do Newspapers, esse grifo em amarelo do próprio Newspapers, que revela também que nós temos sim dentes de alumínio numa escavadeira antiga. Então, sim, existem dentes de escavadeira de alumínio. Inviável determinar quais dentes de escavadeira eram produzidos na Romênia décadas antes de 1973. Então é inviável achar uma correspondência perfeita para a cunha de Ayud. Até dá para fazer isso se você se dispuser a passar alguns anos na Romênia
pesquisando modelos de escavadeira produzidos nas décadas anteriores a 1973. É um bom trabalho que eu duvido que alguma pessoa no mundo esteja disposta a realizar para responder uma questão que, pela navalha de Ockham, já pode ser respondida de maneira bem satisfatória. E, mais uma vez, é uma assimetria você defender que caiu de uma nave espacial porque sim, e ao mesmo tempo você exigir que seja apresentado o modelo exato da escavadeira de onde esse dente saiu, quando você sabe que dente de escavadeira possui uma variabilidade extremamente grande em termos de formato, em termos de disposição dos furos e assim por diante. Tem várias ligas de alumínio, conforme a gente pode ver aqui na Wikipedia. Essa página da Wikipedia nem completa tá faltando muita liga de alumínio aqui, mas nós temos aqui uma série de ligas, elas são numeradas. O número não tem absolutamente nada a ver com o ano em que elas foram criadas. Então, tem algumas que são familiares, 2014, 2017, 2004, 2011, mas elas não têm nada a ver com o ano. Essa numeração, se eu não me engano, foi definida em 1954, mas essas ligas existiam desde o começo do século XX. A gente está interessado em descobrir uma liga que tenha 90% de alumínio e 6% de cobre. Isso restringe nossos resultados às ligas da série 2000, que possuíam cobre como principal agente, em cerca de 5%, e alumínio em cerca de 90%. Mais ou menos o que a gente está procurando, conforme você vê nesse texto aqui. Essas ligas da série 2XXX, ou seja, 2000, podem conter até 6,8% de cobre, e esse sistema foi bem estudado, tal, etc. E ele cita aqui uma liga que tem 6,3%, mas essa liga não é adequada para o que a gente está procurando. Nenhuma das séries modernas, das mais populares, é uma correspondência perfeita para o alumínio da cunha. Mas as séries começam a ser documentadas na década de 40, porém as ligas existem desde 1906, o que quer dizer que a liga pode ser simplesmente uma variação que não foi bem documentada e, portanto, a gente não encontra na internet. Os valores são suficientemente próximos para que uma origem extraterrestre seja considerada improvável. Uma liga ligeiramente diferente das modernas pode ter sido forjada perfeitamente no começo do século XX, sem problema algum. Eu achei uma liga moderna, cuja correspondência mais próxima acontece. Ela é a 2011, indicada nessa tabela. Então nós temos aqui o alumínio ligeiramente abaixo, o silício um tanto acima, o ferro está adequado, o ferro não tem um valor mínimo, 0. O cobre está um pouquinho acima, nós temos o zinco acima, o chumbo está ok, o estanho está um pouco acima e o zinco está ok. Esse aqui é um exemplo, existem vários outros. Todas as ligas modernas você sempre vai cair nesse jogo de gato e rato, em que uma coisa fica maior, outra fica menor e você não consegue encontrar. Justamente daí vem a conclusão de que essa liga é simplesmente uma variação não documentada e que alegações de que seria impossível forjar esse metal na Terra são falsas. É perfeitamente possível forjar esse metal na Terra no começo do século XX e a partir daí, sem problema nenhum. Você só precisa escolher as proporções de cada componente que você vai fazer na sua liga, que é majoritariamente alumínio, que é 89% alumínio. O uso de uma liga alumínio da série 2000 explica por que houve corrosão e oxidação. Esses materiais são muito suscetíveis à oxidação e corrosão e possuem baixa resistência ao atrito, conforme está descrito neste link aqui. Está descrito aqui que eles são bem suscetíveis a esse tipo de efeito. O impedimento para hipótese de um dente de escavadeira é citado como a presença da pátina, que é uma camada química formada na superfície do elemento. Nesse caso, é uma consequência da oxidação do cobre na liga de alumínio. Mas como descrito nesse link aqui, a pátina é formada assim nessas circunstâncias e não requer milhares de anos para se formar. Requer um tempo relativamente curto, de algumas décadas, para que ela se forme em ligas, ou alóis, como costumam chamar, de alumínio e de cobre, que é justamente o título dessa sessão. E como explicar a localização do artefato? A gente tem alguns artefatos fora de época, por exemplo, o martelo de Londres, eu pretendo fazer um vídeo em breve, que estão dentro de pedras, e aí a gente tem um mistério de como eles foram parar dentro de uma pedra. Nesse aqui não tem, nesse aqui o mistério é simplesmente como que ele foi achado junto a dois fósseis. Uma primeira análise do animal fossilizado indicou um mastodonte. Se eu fosse bem pedante, eu diria que isso está errado, porque mastodonte é nativo da América do Norte. Mas ok, se a gente flexibiliza um pouco a definição de mastodonte, a gente encontra mastodontes na Europa também. E então não é um problema. Eu não vou ser tão pedante a ponto de dizer que quem identificou como mastodonte não tinha a mínima ideia do que estava falando, porque é um senso muito estrito em que mastodontes só existem na América do Norte. E a outra indicou um rinoceronte lanudo, em romeno, rinoceru. Há imagens na internet dos fósseis encontrados, só que tem um probleminha. Como você pode ver aqui tem as imagens do que seriam esses dois fósseis, mas está tudo errado. Isso aqui não é um fóssil,
Isso aqui não é de 1974, isso aqui na verdade são cunhas de verdade que foram usadas no Egito, conforme está descrito, e é de 1070 a.C. Então não tem absolutamente nada a ver com os fósseis. Não existem imagens dos fósseis em questão. Então, até onde sabe, os fósseis jamais foram datados ou sequer identificados com precisão. Pode ser um rinoceronte, pode ser um mastodonte, mas ninguém sabe o certo, indicando que talvez sequer sejam desses animais. Podem ser animais modernos também. Porém, a gente vai supor que se trata assim de um animal extinto há 10 mil anos atrás. Como um pedaço de escavadeira vai acabar no mesmo lugar que esses fósseis? É bem provável que o local é uma mina de areia, isso é verdade, ele é uma mina de areia, e portanto ele já tenha sido sujeito a escavações prévias e deslizamentos de areia. Então, se o dente de escavadeira se solta durante uma escavação naquela profundidade, ou numa profundidade mais alta décadas atrás, e o local é posteriormente coberto por areia, num deslizamento, e o local é posteriormente coberto por areia num deslizamento, o achado é perfeitamente explicável. Algumas versões modernas afirmam que o artefato foi achado em arenito, então aí desbancaria a hipótese de ser simplesmente produto de deslizamento, mas isso não é o caso. Isso parece ser uma fabricação moderna. A notícia original, que é baseada no livro, não traz esse detalhe, apenas menciona que foi encontrado na mina de areia. Está aqui em romeno: carriera de Nisipi intrum stratia dank de circa 10 metri. Eu não tenho a mínima ideia do que eu acabei de falar. Eu sei o que significa, mas eu sei que a pronúncia está errada também. E se você pesquisar aqui por carriera de Nisipi, você vai encontrar exatamente o que é uma carriera de Nisipi. É isso aqui. É uma mina de areia onde ocorrem escavações e deslizamentos constantes para localização de areia, especialmente quando você considera um período aí de décadas de diferença. Assim, a gente pode concluir que a cunha de Ayud é muito provavelmente um dente de escavadeira que se soltou numa escavação décadas antes e foi coberto por um deslizamento, que é comum em minas de areia. Chegamos nessa conclusão porque a gente verifica que os dentes de escavadeira têm um formato parecido e ao mesmo tempo uma variabilidade muito grande, além de poderem ser feitos de alumínio. O alumínio é compatível com a série 2000, desenvolvida no começo do século XX, e essa liga é sim suscetível à oxidação, conferindo à peça o aspecto envelhecido. E ainda assim, apenas acesso ao artefato e uma profunda investigação sobre a indústria e escavadeiras na Romênia, algo que, se tem alguma esperança de ser feito, tem que ocorrer pessoalmente ao longo de anos, vai permitir revelar o exato fabricante do dente, a escavadeira e a liga utilizada. Como o critério para identificação como peça de espaçonave é só uma semelhança visual com as peças de módulos que são fabricadas pelo homem, a navalha de Ockham nos indica pela mesma semelhança visual que um dente de escavadeira é mais adequado. Tem quem alegue que o artefato sumiu, mas em 2017, os alienígenas do passado, não vou mostrar muito do vídeo aqui, mas a gente tem o cara daquele meme Aliens, que você já conhece, esse carinha aqui. Eles foram lá na Romênia, examinaram o objeto, então ele continua no museu. E se você agendar, se você conversar direitinho, você consegue analisá-lo sem problema algum. Ele só não está exibido ao público. Valeu para você que assistiu, pra gente ver.